Fique à vontade. Se paz, irmãos. Amém? Quem quiser trazer a sua oferta, agora é a oportunidade. Pode trazer a sua oferta aqui. Glória a Deus, né? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Quando vai trazendo a sua oferta, vai abrindo a Bíblia, quem pode. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, a Bíblia diz assim, vai falar sobre a videira e os ramos. E a Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor eu permaneço. Versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. E vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo-os mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho-os chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês para darem muito fruto, fruto que permaneçam, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida nesta noite. Deus, eu sei que desde a leitura desta palavra, o seu Espírito, desde os louvores, desde o começo desse culto, o seu Espírito já está trabalhando em nossos corações. Deus, continue assim fazendo, e eu me coloco na posição de servo. Deus, coloque palavras em minha boca, que não seja sabedoria humana, mas seja o Senhor me enchendo de graça e unção. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, a todos que estão ouvindo esta mensagem. Deus, o que não vem do Senhor me faça calar, e Deus, ministre em nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua direção, em nome de Jesus, amém. Amém? Quando eu pedi ao Senhor uma palavra, e hoje foi um dia muito corrido, praticamente não parei,
cheguei em casa, faltava alguns minutos para o culto começar, e quando eu estava na estrada, o Senhor falava comigo: diga ao meu povo a respeito de uma vida cristã de sucesso. E quando a gente vem à mente, né, primeira coisa a respeito de sucesso, logo em seguida a gente acha que sucesso está ligado a uma palavra chamada prosperidade, né? Geralmente a gente liga sucesso a recursos financeiros. Prosperidade, você vai entender hoje que prosperidade nem tudo está ligado a dinheiro, né? Mas vivemos num mundo que é imediatista. Eu não sei se assim é com você. Parece que a gente quer tudo para ontem. A gente não consegue mais esperar. Como o Rafa estava ministrando aqui no domingo, às vezes a gente acha que o tempo nosso é o certo, mas existe o tempo de Deus para todas as coisas. Então as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E hoje em dia eu não sei se é por causa da tecnologia, porque eu me lembro quando pequeno, as coisas se funcionavam pelo fax, telefone, as coisas você fazia pelo menos uma ou duas coisas num dia só. Hoje, com essa mudança tecnológica, parece que se você não fazer 20 coisas num dia, não rendeu o seu dia. É verdade ou é mentira? Né? Isso gera o que dentro de nós? Algo imediatista. A gente não consegue esperar as coisas, né? Então isso tem trazido o mundo imediatista, vem nos trazer a correr atrás das coisas, bênçãos materiais, um mundo de consumismo. Parece que se você deixar de trocar o teu telefone celular por um ano, ele já está defasado. As coisas começam a não funcionar mais nele, a câmera não funciona, os aplicativos não funcionam. Parece que a gente vive no mundo querendo as coisas para hoje, né? A moda da atualidade, às vezes a gente ouve muito a respeito disso, coach, né? A gente ouve muitas pessoas de ter um mentor, um orientador, uma pessoa que te orienta na sua vida pessoal e financeira, né? Quem que tem sido o seu coach, né? Essa pessoa, quem sabe, que está à sua frente, ou você ouve essa pessoa falar, uma pessoa que lhe dá um start, uma chacoalhada emocional, e para quê? Para te despertar a produzir cada vez mais, e direcionando a um crescimento, né, profissional e financeiro sem fim. E às vezes essas pessoas nos dizem: não, você está parado, você tem que correr, você não pode ficar parado, você vai ficar parado no tempo, você tem que produzir. Muitas mensagens motivacionais dizem a respeito disso. Se você ficar parado, você vai ficar para trás, você vai ficar defasado. Aí a pergunta que eu te digo para você no início dessa mensagem: será que um crescimento profissional e financeiro é sinônimo de sucesso? Será que crescimento financeiro e profissional traz a tua felicidade plena? Será que se o teu trabalho for bom, for próspero, você ganhar muito dinheiro com isso, será que somente isso te traz alegria? Você poder comprar as coisas, você poder ter as coisas, será que isso realmente, só isso traz alegria para nós? E quando eu estava meditando a respeito disso, veio um versículo rápido na minha mente. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 36. Às vezes a gente correndo muito atrás das coisas, e a Bíblia diz assim: pois, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Quem que está sendo o teu coach hoje? Será que as coisas relacionadas ao mundo, ou será que é o próprio Jesus Cristo que está te dando a direção? Será que às vezes você tem perdido tempo com as coisas? Será que Deus te colocou naquele lugar para você perder tempo com isso? Ou será que você fez isso pela tua vontade própria? Aí quando a gente vem a explanar a palavra sucesso, quando a gente encontra no dicionário, se você pesquisar lá no dicionário informal na internet ou no Aurélio, hoje acho que nem existe mais Aurélio, aquele de abrir, sucesso significa ter êxito, ter resultado feliz em algo que você realizou. Mas a melhor definição para nós que somos crentes, cristãos, acredita que Jesus morreu por nós, a melhor definição é conseguir chegar até o fim. Meu irmão, nós temos um início, um meio e um fim. O nosso plano de salvação, entregando a nossa vida para Jesus hoje, ou no tempo que você entregou a sua vida para Jesus,
E se você manter-se firme no caminho, a Bíblia nos garante a respeito de uma eternidade com Cristo. Então, para nós, a definição sucesso é em meio a esse mundo de dificuldades, esse mundo que apresenta facilidades, esse mundo que apresenta desejos pessoais, carnais, você manter-se alinhado com a palavra, centrado e continuar até o fim. E muitas vezes nós se perdemos pelo caminho. Este é o plano de salvação. Jesus disse lá no Evangelho de João, a palavra diz assim: contudo aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você imagina? Olha o que Deus fez, a oportunidade de nós sermos filhos dele. Logo em seguida diz assim, João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Tem maior alegria de você saber que se você se manter alinhado, firme com Jesus, você herdará a salvação? As coisas desse mundo é passageira. Quem aqui já ouviu um senhor ou uma senhora de quase 100 anos falar que não viveu nada nesse mundo? Que o tempo passou rápido? Pessoas aí já de idade mais avançada, às vezes você pergunta para ela: e aí, como que foi a tua vida? Não, passou muito rápido, porque o tempo aqui é passageiro. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a algo maior, e muitas vezes nós não temos entendimento disso. No final nós temos dois caminhos. Teve aqui, falou a respeito do céu e do inferno. Jesus nos deu o plano de salvação. Tem alegria maior do que você saber que no final você vai estar com Jesus, que tem algo preparado, moradas celestiais preparado para mim e para você? Está aqui a nossa alegria. A dificuldade que você vive hoje, a luta que você vive hoje vai passar, ou o que você conquistou aqui vai passar. Você não vai conseguir levar todo o ouro, toda a prata que você conquistou para dentro do caixão. Essas coisas são passageiras. Em Cristo, mesmo você estando com problemas familiares, você deve estar feliz. Quantas vezes, eu me lembro de um rapaz casado, teve um divórcio por causa de um adultério, a mulher arrumou outro companheiro, abandonou ele sozinho, mas nós orando junto, ele sempre alegre, feliz. Em um momento eu vi murmurar. Quantas vezes, às vezes essas coisas acontecem perto de nós, pessoas que nós conhecemos, por causa de um probleminha dentro da família, o cara deixa de adorar esse Deus, deixa de servir a esse Deus. Problemas de saúde, mesmo você tendo problema na sua saúde, deve ser feliz com Jesus. Está aí a minha sogra, está presente hoje aqui. Eu falo que é que nem gato, mais de 7 vidas. Quantas vezes já foi decretada a morte na vida dela? Médicos falando que não tem mais jeito não, 2, 3 meses você vai morrer. Morrendo na mão de médicos, Jesus ressuscitando. Em nenhum momento você vê essa mulher murmurar, alegre, feliz com Jesus, né? E às vezes o problema chega, uma enfermidade chega, e a gente se prostra, já começa a murmurar contra Deus. Você já começa a falar: não adianta nada servir a esse Deus. O que adianta eu estar com Jesus, mas as provas cada vez mais aumentam. Dificuldade financeira, problemas na justiça, problemas ministerial. Tem muita gente que está se levantando, entra no ministério e de repente, pum, cai. Mas mesmo quando as coisas estão muito difíceis, seja feliz em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus já pagou o preço pela mim e pela tua vida, e nos deu a oportunidade de sermos salvos. Felicidade porque Cristo morreu em meu e no seu lugar. Felicidade porque Cristo pode mudar a sua história hoje. E felicidade porque Cristo sabe qual será o seu fim. A Bíblia diz lá, às vezes você fala assim hoje: puxa, como que esse cara está falando assim? Feliz que Cristo pode mudar a minha vida hoje. Pode mudar sim. Feliz porque Cristo, a Bíblia diz lá, e nos garante uma vitória. Mesmo diante das nossas adversidades diárias, das nossas lutas diárias, problemas que nós vivemos todos os dias, a Bíblia diz assim: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Romanos 8:37. Você é mais que vencedor. Diante do teu problema que você vive hoje, não se prostra, não murmure, não se volte contra Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando a gente vem buscar sucesso, a palavra que é ligada a ela está ligado prosperidade, que vem do latim, do latim prosperitate, significa estado ou qualidade de próspero, feliz, abastado, que está em plena ascensão, ou conjunto de situações envolvendo saúde física, mental e financeira. Ou seja, prosperidade não está ligado somente ao dinheiro. Uma pessoa próspera é uma pessoa saudável em todas as áreas da sua vida. Ou seja, se Deus te colocou nessa posição social, se Deus te colocou esse dinheiro que você tem hoje nas tuas mãos, se Deus te colocou a família que você tem hoje, independente das circunstâncias, você ser feliz com aquilo que Deus colocou na sua vida hoje. Meu irmão, independente de como está, seja feliz com aquilo que Deus já te deu. Às vezes a gente fala, puxa, ele não sabe o que está falando. Eu conheço vários tipos de pessoas, vários tipos de classes sociais. Eu conheço pessoas ricas, mas muito ricas financeiramente, mas não são felizes. Não é uma nem duas não, nem dá para contar nas palmas das mãos. Mas várias pessoas têm muito dinheiro, mas por detrás daquilo não tem felicidade. Se esconde de trás das drogas, se esconde atrás da bebida, se esconde atrás da prostituição, procurando alimentar um vazio dentro dele. Assim como também conheço pessoas com poucos recursos financeiros, vai entender, e são pessoas mais felizes. Eu conheço pessoas que ganham tanto dinheiro que são aprisionados no trabalho. Ouvi relato de pessoas que não tinham tempo para viajar com a família, porque ele não podia sair do trabalho dele, porque tudo aquilo dependia dele. Tempo de qualidade com a família ele não podia ter, marcava uma viagem, dava um problema no negócio dele, ele tinha que desmarcar a sua viagem. Será que isso é de Deus? Será que isso está certo? Como vive uma pessoa dessa? Também conheço pessoas saudáveis, mas não são felizes. Mas também conheço pessoas que têm enfermidade e são alegres. Vai entender essas coisas, né? Aí eu te pergunto, onde está o erro aqui? Pessoas que têm condições financeiras, mas não são felizes. Pessoas que têm saúde, mas não são felizes. O que está faltando aqui? Um vazio interior. Meu irmão, quando eu não conhecia Jesus, eu tentei preencher esse vazio interior de todas as maneiras possíveis. Mas sempre faltava algo. Eu precisava preencher através de uma adrenalina e faltava algo. Às vezes eu descontava em cima da velocidade que eu andava, seja de moto ou de carro. Descontava às vezes nos prazeres da vida, mas sempre faltando algo dentro de mim. E aquilo que faltava eu encontrei quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas não é uma entrega da vida provocada por emoção, não. Uma entrega da minha vida para Jesus de uma forma genuína e verdadeira. Aqueles vazios foram preenchidos. Essas pessoas, está faltando o quê? Cadê o erro aqui? Está faltando Jesus. Sucesso e prosperidade não está ligado diretamente com o seu dinheiro, mas sim de você ser feliz com o que você tem, ou como você está vivendo hoje. Aí nós vamos aprender algo como obter esse sucesso. Quando nós lemos João 15, fala sobre a videira verdadeira e os ramos, simbolizando Cristo como sendo a videira verdadeira, e aqueles que se tornaram seus discípulos, seus filhos, como os ramos. E os ramos permanecem ligados o quê? Em Cristo Jesus. Como fonte de vida, quando nós estamos ligados com Cristo, como fonte de vida, assim nós fazemos o quê? Nós frutificamos. Jesus fala sobre, e ali também fala sobre Deus Pai como lavrador, ou seja, aquele agricultor que limpa, que poda, que lapida, que corta. Mas quando Jesus fala a respeito de varas frutíferas, são varas que produzem, ou seja, são crentes que produzem, mas também existem varas infrutíferas, ou seja, que não produzem nada, são crentes que não produzem nada.
Aí eu te pergunto, o que é produzir para Deus? Você já parou para pensar a respeito disso? O que é produzir para Deus? O que é gerar frutos para Deus? Produzir o quê? Quando a gente fala em dar frutos, significa alimentar outras pessoas, salvar outras vidas, ganhar almas para Jesus, ou seja, vidas, gerar vidas em Cristo Jesus, gerar discípulos, pessoas depois de você, através das suas vidas outras pessoas vêm conhecer a Cristo, passar adiante aquilo que você aprendeu com Jesus. Eu fui o primeiro a conhecer Jesus numa família toda católica e espírita. Na verdade, eu fui muito apredejada. Pessoas que iam na igreja católica e não liam a Bíblia. Pessoas que seguiam o espiritismo e não liam a Bíblia. E eu fui o primeiro e apanhei muito da minha família. Mas o que foi de diferente no meio deles? As minhas atitudes, o meu testemunho. Comecei a viver com pessoas, meu avô, no caso, uma enfermidade de todo o corpo dele. Eu falava, avô, Jesus falou que levou consigo as nossas dores e enfermidades. Meu avô tomado pelo câncer, muitas dores, tomava quase 300 miligramas de morfina, e sentia muitas dores, e as minhas primeiras experiências com Jesus foram com ele. A Bíblia está dizendo, Jesus levou as nossas dores, vô, então nós vamos orar e Jesus vai te anestesiar. Eu orava e Jesus tirava as dores dele. Engraçado que quando eu estava lá cuidando dele, os outros da minha família que estavam ao redor sentiam raiva de mim. Olha lá o crentezinho, minha mãe já falava, o pastorzinho chegando e vai orar, para me apedrejar, para me alfinetar. E foram aí as minhas primeiras experiências com Deus, a partir de quando consegui ganhar toda a minha família para Jesus através do meu testemunho. Meu irmão, você tem que ser diferente. Às vezes a gente olha essas cadeiras que estão vazias aqui e acha que a responsabilidade de preencher essas cadeiras é do pastor. Não, não. A Bíblia diz que o pastor é para quê? Cuidar de ovelhas. Ele pode ganhar almas para Jesus, sim. Mas quem tem que aumentar o rebanho são as próprias ovelhas. As pessoas têm que olhar para você lá fora e ver algo diferente. O que essa pessoa tem diferente? Eu quero buscar aquela pessoa. O que ela tem diferente? Onde que ela conseguiu aquilo? É aí que essas pessoas começam a vir para Jesus. Então você vai produzir o que para Jesus? É ganhar almas para Jesus através do teu exemplo de vida. E para isso você ter uma mudança, o que você precisa? Não é só entregar a vida para Jesus e pum, a tua vida vai mudar instantaneamente. Não, você tem que começar a comer Bíblia, ler palavra, começar a procurar boas mensagens, procurar conhecer mais a respeito desse Deus, e através disso, através somente da leitura e ouvindo a palavra de Deus. Outra coisa, perseverando em oração, orar pela tua vida, mas também por aqueles que estão ao seu redor, intercedendo pela vida de outros. Eu orei muito pela minha família, para que Jesus alcançasse cada um, né? Sendo diferente dos padrões desse mundo, dando bom testemunho, bom exemplo. As pessoas devem ver a diferença na sua vida. Seja uma pessoa separada, diferente dos padrões deste mundo. Assim como aconteceu no meio da minha família, eu fui o primeiro a conhecer esse Jesus e ter a vida transformada, assim também é no meio dos meus funcionários. No tempo da pandemia, como nós não estávamos indo no culto, nós fazíamos reuniões semanais na fazenda. Mesmo que ninguém, era somente eu e minha esposa e meus filhos, às vezes alguns convidados que eram evangélicos, mas nós fazíamos um culto toda terça-feira. Tinha um momento da palavra, tinha um momento do louvor, tinha um momento de oração, tinha um momento depois de uma confraternização depois, entre nossa equipe de trabalho. Isso começou a fazer a diferença. Quando parou as nossas atividades no final do ano, chega um para mim e falou, olha, quando que vai começar as nossas reuniões novamente? Por quê? Sente falta. As pessoas começam a ver a diferença, Jesus trabalhando em pessoas ali, Jesus curando, Jesus fazendo milagre, libertando, curando. Nós tivemos a experiência da cura de uma menina, né, com cisto, de repente foi curada, deu negativo.
nós temos que fazer a diferença por onde a gente anda. E eu me lembro uma certa vez, que numa igreja, uma irmã teve uma visão profética a respeito da minha vida. E ali falava que Deus nos levaria para um lugar que nós nem imaginávamos, mas desde pequenos casebres a grandes palácios. E isso de fato tem acontecido. Interessante que ela via a visão de a gente falando do amor de Jesus para essas pessoas. E como a gente tem que ser diferente para essas pessoas, eu me lembro uma certa vez que foi um grande pecuarista comprar uns bezerros na fazenda, foi com o corretor junto com ele que indicou os nossos produtos, e quando nós estávamos andando no meio daquele gado, ele começou a falar a respeito da sua mãe que havia se suicidado, a sua irmã que se suicidou, e que ele tinha tentado já 2 vezes se matar e não conseguiu. Eu falei, opa, eu já sei qual que é o teu problema. E ali eu passei mais de 2 horas falando a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito de maldição hereditária, a respeito do por que ele estava vivendo tudo aquilo. O corretor começou a ficar preocupado, falou, esse cara vai embora, não vai mais comprar nada. Muito pelo contrário, naquela tarde ele entregou a vida dele para Jesus. Comprou aquele gado e comprou várias vezes de mim por telefone sem voltar na fazenda. Mas eu também fico feliz porque ele faleceu já, mas não foi por suicídio, foi um problema cardíaco e ele veio a falecer, mas faleceu com Jesus, porque se ele tira a própria vida, ele tinha que ser condenado eternamente. Meu irmão, você tem tido ousadia ou você tem se acovardado perante essas situações? Independente do grande ou do pequeno, nós temos que não podemos perder as oportunidades. Eu lembro que eu fui presidente do motoclube cristão, aqui em Umuarama, e o nosso primeiro evento que fizemos, eu recebi a minha primeira oferta neste ministério. Nos abençoaram na época, numa empresa aqui abençoou com parte do alimento daquele evento que nós fizemos, da refeição, e era uma indústria grande de alimentos, de frios. E eu fui no outro dia, na outra semana, agradecer, né, pelo que eles tinham ofertado, no ministério. Foi uma benção o nosso evento, muitas vidas para Jesus, um evento evangelístico. E quando eu chego naquela empresa para agradecer, eu falo, vim aqui para agradecer e eu queria orar por vocês. E o que me surpreendeu foi que aquela senhora parou a empresa toda, falou, então vamos orar. Parou a indústria. Eu e a minha esposa levou até o fundo daquela indústria, falou, então vocês vão orar por todos os nossos funcionários. Mas eu era crente novo, eu não tinha tantas experiências com Deus assim. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que pregar para todo mundo? O que vai ser? Eu podia ter ficado com medo e me acovardado. Falei, não, vamos orar. Quando me deu a palavra, ministrei a respeito da salvação de Jesus, apresentei Jesus, entregaram a vida para Jesus, fiz a oração do pecador. Mas o que foi interessante foi que logo em seguida veio uma senhora com a mão toda torta. E ela falou, eu queria que você orasse para Jesus curar a minha mão. Falei, meu Deus, e agora? E agora? Fui colocado na parede. E naquela manhã nós oramos e Jesus endireitou a mão dela. Meu irmão, quem sabe se eu tivesse me acovardado ou ficado com medo? Quantas pessoas não viram aquilo acontecendo e quantas pessoas não viram que Jesus pode fazer diferença mesmo? Não é só na minha vida não, estou te trazendo exemplo para que você possa pensar quantas oportunidades você tem de falar de Jesus todos os dias. No seu trabalho, no meio da sua família, por onde você anda, no seu estudo, você não pode perder as oportunidades. Meu irmão, e não perca, porque você vai se arrepender. Devemos ser separados, diferentes, ousados. E quando eu falo que você vai se arrepender mesmo. Eu me lembro uma certa vez, que eu tive o privilégio de exportar bezerro em pé para a Turquia. Não sei se você já chegou a ver esses vídeos, que o gado ia dentro do navio e era exportado para a Turquia vivo. Ele engordava nesse período e lá ele era vendido a carne. E um grande empresário veio até mim, comprou todo o nosso gado. E interessante que quando negociamos o gado, ele foi fazer o cheque, ele pediu para que eu escrevesse no cheque. E a mão dele era
torta, porque ele não conseguia, achei estranho aquilo ali. Na verdade, o cheque já era assinado por um procurador, vários cheques, porque ele não conseguia preencher. E Jesus falou comigo: ora por ele que eu vou curar ele agora. E eu falei: não é coisa da minha cabeça, ora por ele que eu vou curar ele agora. Um homem que falava inglês, tinha negócios nos Estados Unidos, um homem que falava em chinês, mandarim, eu nunca tinha ouvido aquilo. De repente ele estava falando tudo enrolado no telefone. Falei: mas o que você está falando aí? Não, estou falando em chinês, negócio na China. Um homem que tinha negócio em todo o canto do mundo. E eu me acovardei, e eu deixei a oportunidade passar, e hoje eu me arrependo até hoje por isso. Uma pessoa influente, se ele tivesse vindo para Jesus, Jesus ia curar ele naquela manhã. Quantas pessoas não viriam para Jesus através da vida dele? A minha esposa sabe disso, que eu cheguei em casa e contei isso para ela. Como eu me arrependo. E eu tenho orado: Deus me dê uma nova oportunidade para eu estar junto com ele. A oportunidade passou. Quem sabe é uma pessoa que você está tentando ganhar para, você quer ganhar para Jesus, mas você não consegue ser ousado com essa pessoa. Não fique com medo, demonstre, mostre, ore. Aleluia. Você tem sido ousado, você tem falado de Deus para as pessoas, você tem sido, ou você tem se escondido, tem tido vergonha. A Bíblia nos fala, me trouxe a memória aqui o ano passado, depois que começou a voltar os eventos, eu fui chamado para fazer um jantar da Donep em Dourados, dar o meu testemunho lá em Dourados, no jantar de empresários. E eu me lembro que no final do testemunho eu fiz o apelo, pessoas vieram para Jesus, e eu e minha esposa ficamos ali mais ou menos uns 40 minutos orando por pessoas. E de repente nós estávamos conversando num canto do salão, a minha esposa, direcionada pelo Espírito Santo, vai em direção a outra lá no canto, na saída. E Deus entrega uma palavra para uma mulher: você precisa perdoar o seu pai. E aquela mulher começa a chorar que nem criança do outro lado do salão. Meu irmão, isso aqui é ousadia. Se o Senhor falou no seu coração, não fique com medo, coloque para fora, porque Deus quer te usar. Aquela mulher foi curada naquele momento, liberou perdão para o pai dela. Jesus, quem sabe, restaurou a emoção, o emocional daquela mulher. Era algo que ela precisava ouvir, e ela ganhou o coração daquela pessoa para Jesus. A Bíblia nos fala a respeito de poda. Qual o significado de poda? A Bíblia diz lá que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que ele dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aí eu te pergunto, eu tenho o hábito de perguntar: quem te disse que está escrito na Bíblia, que você com Jesus você está isento de problemas? Não, você não está isento de problemas. Muito pelo contrário. Aqui você terá muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando: aqui você vai ter problema, mas tem de bom ânimo, porque em mim você vai ser vitorioso, você vai vencer. A poda significa ação ou efeito de podar. Quando a gente poda uma planta, uma árvore, uma fruta, quando você poda é para quê? Para que ela cresça mais. E assim é para as nossas vidas. A poda seria uma lapidação por Deus, ou seja, retirar as arestas. Deus permite que tenhamos dificuldades diárias, para que servem para testes, isso nos leva a aprendizado. Aí a gente fala assim, dentro do problema, como nós vamos sair dessa situação? Gera uma dependência de Deus, ou seja, na vida nós temos problemas, é porque eu vejo igual um diamante. Se você olhar para o diamante, ele era o que antes? Uma pedra de carvão. E para o carvão ser lapidado e passar a ser diamante, ele precisa passar por quê? Pressão. Assim é eu e você. Deus coloca problemas, Deus não te dá problema que você não possa suportar, mas Deus coloca problemas em nossas vidas para quê? Para nos moldar, para ver até onde a gente consegue chegar, para ver se a gente aprende. Igual professora de matemática. Será que você aprende matemática sem ter problema? Vamos pensar, seja sincero.
Será que você aprende na vida só tendo momentos fáceis, momentos alegres, momentos felizes? Seja sincera, a gente só aprende no meio da dificuldade, e isso é bíblico. Você só vai ser lapidado, aperfeiçoado no meio dos problemas que você está vivendo. Deus te dá uma direção, você não está sozinho nesse barco, mas é necessário você passar por tribulações. Nem todo problema que sofremos é de origem satânica, ou seja, nem tudo é criado por Satanás. Às vezes você se julga, você fala, puxa, eu estou vivendo isso porque o diabo achou uma brecha na minha vida. Não, nem tudo é de demônio. Muitas vezes é permissão de Deus para tratar com a tua vida. Deus é permissivo, Ele permite que as circunstâncias cheguem até você para tratar, para nos modelar. A poda nos favorece em aperfeiçoamento do nosso caráter, crescimento espiritual e principalmente da nossa dependência de Deus. Será que você, nas suas tomadas de decisões diárias, você tem sido dependente de Deus? No meio que você precisa tomar uma decisão, no meio do teu problema, você tem consultado a Deus? Você toma uma decisão e as coisas continuam piorando? Quem sabe Deus mandou eu vir aqui falar para você hoje, antes de você tomar uma decisão, ore. Deus, como que o Senhor quer que eu haja nessa situação? Terceira coisa que nós aprendemos, Jesus está dizendo, está em mim, eu em vós. Quando? Quando nós estamos com Jesus, quando nós acreditamos e reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, que Ele pagou um preço, se sacrificou, foi morto em nosso lugar, e agora nós temos direito à vida eterna, mas para isso eu não posso mais desagradá-lo. Jesus só está dentro de nós quando você toma uma decisão real e verdadeira, genuína. Eu entrego a minha vida para Jesus, e a partir de hoje eu não posso mais desagradá-lo. Quando você entrega o seu coração para Jesus de uma forma verdadeira, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E quando o pecado chega perto de você, você comete um deslize, aquilo lá que vem o arrependimento, é o Espírito Santo já falei, você errou aqui. Nós devemos, e para estarmos com Jesus, nós devemos aceitar algumas responsabilidades, né? As nossas responsabilidades é conservar a palavra de Deus em nosso coração, cultivar o hábito de constante comunhão com Cristo, ser dependente dEle, obedecer aos seus mandamentos, conservar a sua vida limpa mediante a palavra, resistindo ao pecado e ao mesmo tempo submetendo às orientações do Espírito Santo de Deus. Então você tem que conservar o quê? O mais santo possível. Você está isento de pecar? Não. Mas para um crente que teve uma entrega da vida para Jesus verdadeira, quando peca, o pecado é somente um deslize. Opa, errei. Senhor, me perdoa. Voltei. Mas não comete o mesmo pecado várias vezes, porque aí passa a ser uma iniquidade na sua vida. As coisas começam a ficar normal. Que o pecado na vida de um crente seja somente o deslize. Grava essa frase na tua mente. Que o pecado não seja normal na sua vida. Quando pecar, se arrepende, muda a direção. Não é mais você que vive, mas Cristo que vive dentro de você. Meu irmão, e não é fácil ser crente nos dias de hoje. Há 15 anos atrás, quando eu conheci Jesus, não era fácil, e hoje pior ainda. Interessante que quando você busca viver uma vida em santidade, uma vida em fazer as coisas certas, uma vida sem pecado, como que é interessante que incomoda as pessoas. Verdade ou mentira? Você procurar ser santo lá fora, incomoda ou não incomoda os outros? Eu me lembro uma certa vez, quando eu recém conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus, foi algo muito genuíno e verdadeiro. Eu já comecei a mudar os meus hábitos,
E quando eu era convidado para o churrasco dos meus amigos, e eu entrava em rodas dos homens, era uma panelinha das mulheres e dos homens, quando eu via um daqueles homens que já eram casados, tinha filhos, começava a falar de outras mulheres, eu pensava assim, puxa vida, ele tem uma família tão bonita. E sem querer, querendo, na verdade eu queria, eu soltava uma palavra, puxa, você tem uma esposa tão bonita, por que você quer fazer isso com ela? Né? Olha teus filhos, crescendo aí, uma família legal, e você querendo trair a sua esposa. Para você ter uma ideia, no terceiro churrasco já não fui nem mais chamado, no segundo viraram as costas para mim. Interessante que uma vez, eu fui chamado, essas coisas incomodam, uma vez eu fui chamado, por um amigo, para um churrasco lá nos Estados Unidos, né? Eu tomei a opção, naquela época, de mudar totalmente a minha vida, e eu mudei os meus hábitos. Ali tinha aquelas pessoas, eu me lembro que eu falei para os meus filhos, falei, filho, se você chegar lá e ver pessoas fumando, ver pessoas com qualquer coisa, meu filho se escandalizava, porque eu falava, filho, isso não é de Deus, estraga o organismo, não faça isso. E quando eu cheguei lá, aquelas crianças tudo fumando aquelas coisas que não podiam, que faziam mal para a saúde, o pai fumando cachimbo, e meu filho regalou uns olhos grandes, falei, meu Deus, e agora, né? Mas eu orientei ele, e quando nós entramos naquele lugar, começamos a explanar a respeito de Jesus, Deus já começou a transformar a vida da esposa, e assim a gente tem que ser luz naquele lugar, mas não concordar com as coisas erradas. Aí nós aprendemos também, quem que é lançado fora? Em 2 Pedro diz assim, seria melhor nem ter conhecido Jesus. Se você olhar, a Bíblia fala que aquelas pessoas que conheceram Jesus uma vez e saíram fora do caminho, seria melhor nem ter conhecido. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, uma vez estiveram em Cristo e não obedecem os seus mandamentos, não fazem a vontade do Pai e serão lançados fora. São aquelas pessoas que saíram do caminho, então elas são lançadas fora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meu irmão, aqui a Bíblia está dizendo o quê? Se você não estiver no caminho, se Jesus não estiver dentro de você, você é lançado fora. Agora, se Jesus estiver de uma forma verdadeira dentro de você, aquilo que você pedir, ligado com Ele aqui na terra, sendo o propósito dEle aqui na terra, vai acontecer na sua vida. E muitas vezes nós sofremos porque nós andamos com um pé lá e outro cá, ficamos em cima do muro, e as coisas não acontecem nas nossas vidas porque você não tomou a decisão. Aleluia, já estou para finalizar. Quinta coisa que nós aprendemos, o maior mandamento de Jesus. Jesus fala sobre amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Um amor diferenciado. Jesus está falando assim, ame as pessoas, tenha compaixão, como eu amei vocês, tive compaixão de vocês, perdoei os seus pecados, perdoe as outras pessoas também, tenham compaixão dos outros, né? Se obedecermos esses mandamentos, não terão Jesus somente como irmão mais velho, mas ele garante no versículo 14, dizendo que se você amar os outros, vocês serão chamados de meus amigos, se fizerem aquilo que lhes ordeno. Então, se seremos chamados de amigo de Jesus, você já pensou? Se você amar as pessoas, obedecer os mandamentos, aquilo que Jesus nos ordena, você tem o privilégio de ser chamado amigo de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quem aqui não quer ser reconhecido como amigo de Jesus? Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ter uma vida no altar, eu quero ter uma vida diferenciada. Aleluia. Para termos uma vida cristã de sucesso, meus irmãos, devemos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. A Bíblia nos ensina como Deus nos amou, Jesus nos ama. Se guardar os seus mandamentos, Jesus permanece em amor por nós. Portanto, seja o que passar, seja a luta que está vivendo, a dificuldade que você vive hoje,
permaneça sempre alegre com Jesus, firme com Jesus. O segredo do sucesso: tenha uma vida de obediência a Deus e faça a vontade dEle, e por nenhuma razão desvie-se do caminho dEle. Vamos orar? Glória a Deus, fique de pé. Aleluia. Meu irmão, não esqueça, obediência, faça a vontade dEle, e por problema nenhum saia fora do caminho. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer por esse momento que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, nos dando o entendimento que sucesso não está ligado, nem sucesso, nem prosperidade está ligado diretamente com dinheiro, mas sim de sermos felizes com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nesta noite com o coração aquebrantado, preocupado com algum problema, de maneira, sei lá, se é um problema de saúde, se é problema financeiro, se é problema familiar, eu não sei, Pai, se é problema social. Mas Deus, se alguém porventura entrou aqui nesta noite, preocupado, triste, cabisbaixo, Pai, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer restauração, restituição, venha retribuir, trazer tudo aquilo que foi retirado, venha trazer novamente a existência, Pai, em o nome de Jesus. Eu venho pedir que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, trazer alegria. Quem sabe a felicidade e a alegria se perdeu com o passar dos anos. Pai, através do Teu Espírito Santo, venha trazer renovo, alegria, graça, presença do Senhor, favor imerecido, Deus, sobre a vida dos meus irmãos dessa noite. Pai, venha visitar cada lar, cada família, venha visitar os trabalhos, Deus, os recursos financeiros, venha trazer a Tua igreja, Pai. Assim nós te agradecemos, porque sabemos, Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado por isso, obrigado pela Tua palavra, Pai, e que esta mensagem continue se remoendo dentro de nós, que possamos ter o entendimento que devemos ter uma entrega verdadeira a Deus, uma vida de obediência e santidade. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Amém. Quantos foram abençoados aí? Glória a Deus. Pode se sentar rapidinho, só recadinhos importantes. Aqueles que quiserem participar conosco do nosso acampe de carnaval, não se esqueça, nos finais de culto você pode fazer a sua inscrição, ou comigo, ou com a Beth, né, nossa secretária, e durante a semana você pode vir para cá, fazer a sua inscrição. Esse retiro espiritual vai acontecer no carnaval, tá? Mas nós já estamos com as inscrições abertas, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, se você quiser, e vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Nós temos apenas 25 vagas, nós vamos fazer junto com o pessoal da Pleno, então eles nos cederam ali de 25 a 30 vagas, e nós queremos que todos os jovens, adolescentes, jovens adultos, jovens casais, aqueles que quiserem estar participando conosco, não deixe para a última hora, senão você pode perder a sua vaga para estar conosco nesse retiro de carnaval, tá bom? Só falar com a Beth durante a semana, em horário comercial, ou nos finais dos cultos. Pastor Giovanni chegou com a sua família, fui lá fazer uma visitinha para os meus pais em Santa Catarina, e graças a Deus, agradecemos a oração dos irmãos, né? Deu tudo certo na ida, na vinda. Na ida foi um rolo do caramba, 5 horas de trânsito terrível, mas na volta, graças a Deus, Deus nos guardou na ida e na volta. Queremos agradecer o carinho e a oração dos irmãos, tá bom? Nesse domingo também, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical com Santa Ceia, se você vir de manhã, e à tarde, né, no finalzinho da tarde, às 19 horas, também nós temos uma pregação, o culto da família, né, o culto dominical com Santa Ceia. Então prepare o seu coração, esse é um ano de crescimento, amém, queridos? Levanta a mão e fala assim: esse é o ano de crescimento.
Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração de forma profética, o ano do crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento material, crescimento no teu desenvolvimento pessoal, crescimento com Deus, crescimento da igreja. Nós cremos que esse ano será um ano de crescimento, tá bom? As bases foram colocadas, os fundamentos já estão estabelecidos nessa igreja e nós temos tudo para crescermos como indivíduos, mas também como comunidade, como igreja. Grandes são as nossas expectativas em Deus. Glória a Deus. Então fica de pé, levante a sua mão e não se esqueça, domingo, 9 horas e 19 horas, te aguardamos aqui na igreja. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você, tua casa, tua família, a bênção, a graça e a glória do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, declaramos uma semana abençoada, um final de semana ainda mais abençoado, um mês de vitória, um ano de crescimento em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Só uma perguntinha, irmãos, todos aqui estão nos nossos grupos de WhatsApp? Tem alguém que não está? Levante a mão. Todos estão? Glória a Deus. Então é o seguinte, essa semana nós vamos começar também o cadastramento da membresia da igreja, né? Dos frequentadores, daqueles que têm assiduidade na nossa igreja. Então nós vamos postar lá nos grupos de WhatsApp um link para que você possa se cadastrar. Bem simples, uma coisa assim de 1 minutinho pelo celular, pelo seu computador, pelo celular mesmo, você vai ver que vai dar para fazer. Você faz rapidinho, nome, os principais dados que nós precisamos como igreja, para nós estabelecermos o primeiro cadastro da nossa comunidade, tá bom? Deus te abençoe, dê um abraço do irmão, vai na graça e na paz de Jesus, Deus seja contigo, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, queridos.